Hoje um programa especial que é o Momento Jurídico, começando à noite, ar livre aqui, com vocês aqui, e um Momento Jurídico especial, que é o Dia das Mulheres, que está chegando aí essa semana aí. E quem vai estar conduzindo o Momento Jurídico hoje é a doutora Luana. Doutora Luana, tudo bem? Hoje a gente tem uma convidada especial, hein? Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Momento Jurídico. E sim, hoje, Rodrigo, obrigada. A gente tem uma convidada mais que especial, é uma honra tê-lo aqui no nosso espaço, que é a professora doutora Maiane Nóbrega, doutora em História da Ciência. E a gente vai poder conversar um pouquinho sobre essa violência de gênero, mas também sobre os desafios e os espaços, né, como nós mulheres enfrentamos no dia a dia. Então, vamos um pouquinho ao intervalo e logo a gente voltamos com a nossa doutora Maiane Nóbrega. Confiram. Você está precisando chegar no compromisso, no horário, com qualidade, agilidade e segurança? Chegou em São Raimundo Donato o aplicativo Avexadinho. O aplicativo que está chegando com mobilidade urbana diretamente aqui em nossa cidade. Vamos lá? Chama o Avexadinho e pega a melhor opção. Motoristas confiáveis, rapidez pra te atender. Onde você precisar, é só chamar e resolver. Baixe o app. Vem aí, primeira feijoada do Rancho Lima. Primeira feijoada do Rancho Lima. Primeira feijoada do Rancho Lima, dia 6 de abril, a partir do meio-dia. E show ao vivo, com Alvino do Acordeon. Quando claro do sol vem despontando. Muita gente bonita, música boa e uma super feijoada. Dia 6 de abril, primeira feijoada do Rancho Lima, com Alvino do Acordeon. Traga a sua família pro Rancho Lima e aproveita. Com carinho, amor e muita fé, eu vou levando minha vida de gado. Sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró. Olá, voltamos agora e aí a gente já quer iniciar conversando com vocês sobre mulheres que inspiram vocês. A convidada nossa de honra, doutora Maiane Nóbrega, é uma mulher que me inspira. Eu que a gente tem a relação das ciências como professora de física, antes de estar advogando. E aí eu trouxe ela e também deixo aí para vocês fazerem o seu comentário. Quem é a mulher que inspiram vocês nesse momento tão especial? E a gente vai ter uma conversa aqui descontraída e leve sobre a violência de gênero, especialmente nesse ambiente que a gente está conversando do espaço acadêmico. E aí a gente inicia com a conversa, Maiane, que eu gostaria de ouvir um pouquinho por você sobre esses desafios, sobre todas essas lutas que as mulheres na ciência enfrentaram, enfrentam. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de você sobre como são esses desafios. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, Luana, e a vocês do portal. A violência de gênero contra a mulher, especialmente na academia, é um problema histórico, né? Nós podemos citar aqui desde nomes famosos na ciência, como o caso da Marie Curie, que você bem conhece, né, a trajetória, que lutou muito para conseguir um espaço de ser professora na universidade. Há pessoas como Lise Meitner, que não teve um prêmio Nobel, apesar de ter desenvolvido o trabalho que deu o prêmio Nobel ao seu orientador. Então, casos como esse são muito comuns quando a gente fala da história das mulheres na ciência, né? Certo. E assim, é interessante essas considerações, eu fiz trabalhos e publiquei, né, com relação à história de vida de Marie Curie. E quando a gente acompanha, a gente no nosso contexto diário, a gente fala muito sobre a violência, principalmente de doméstica, a gente fala da violência psicológica, mas a gente esquece ou às vezes é despercebido de falar dessa violência de gênero dentro da academia, dentro das universidades. E aí você nos traz dados, né, importantes de grandes mulheres como Lili, que não teve o seu prêmio pelo fato de ser mulher, Marie Curie, que não pôde desenvolver seu trabalho, teve que lutar muito para conseguir o seu espaço por ser mulher. Então, essa violência de gênero a gente perpassa muito mais do que no aspecto do âmbito da apenas da violência doméstica, mas a gente está em todos os espaços. E aí, entrando nessa seara delicada que é sobre a violência doméstica, e aí, assim, como
no jurídico, no direito, a gente tem proteções hoje, como a Lei Maria da Penha, a gente hoje já consegue contar com a lei de importunação sexual, mas como é essa violência nessa academia? Isso é uma coisa que a gente gostaria muito de compreender. Bom, além de ser um caso histórico, né, nós podemos citar vários nomes, mas talvez hoje o mais importante seria chamar a atenção para essa violência atual que acontece no dia a dia nas universidades, nas escolas e que muitas vezes é silenciado, né? Eu vou trazer aqui um exemplo, quando muitas vezes a gente escuta comentários, mas fulana chegou àquele cargo de poder porque ficou com o professor ciclano. E são exemplos, né, que a gente escuta muito, Luana, né, como estudante, já escutou, tenho certeza. E isso é uma violência que é silenciada, porque quantas de nós, mulheres, que temos carreira acadêmica, não já escutamos isso, né, ou coisas do tipo, né? Eu vendo a área acadêmica que é muito restrita ao universo masculino, né? Eu sou física de formação. Hoje em dia, assim, graças ao avanço e à divulgação da ciência, nós temos muito mais mulheres na física, mas na época que eu fiz graduação, eram 2, 3 mulheres, assim, eram pouquíssimas mulheres na universidade, nessa área, né, de ciência e tecnologia. E naquela época a gente via muito isso, sentia muito mais na pele. Não que hoje não sinta, mas naquela época, como nós éramos um número muito menor, sentia muito mais. E esse tipo de comentário, que era silenciado, né, terminou o curso porque, vou usar a palavra, dormiu com o professor, tal, e isso se popularizou entre os colegas. Eu acho que todas as minhas colegas estudantes, que hoje são profissionais da área, né, vivenciaram isso. É muito interessante a sua fala, doutora, porque quando a gente entra, e isso também é um alerta e é uma fala da gente despertar, né, nessa nossa conversa, principalmente sobre essa violência de gênero, é que, de certa maneira, culturalmente, pela estrutura, a gente tem muito essa relação, né, de professor e aluno, de certa maneira, nesse universo. E a gente precisa sempre atentar a esses aspectos de violência. Hoje a gente tem um lugar de fala mais aberto, mais livre, a gente consegue se sentir mais protegida para poder, por conta das leis. Mas isso é uma realidade, não só da sua, como também na minha época. A gente sempre vivenciou isso e é importante a gente conversar sobre. Então, vocês, meninas que já passarem, deixem seus comentários aí com relação a essa violência. Alguém que já tem alguma história vai ficar livre aí, porque o momento é para vocês conversarem e a gente ter essa troca. A gente vai para um momentozinho de intervalo e aí a gente volta com muito mais no Momento Jurídico. E a promoção de folia no mês de março continua aqui na Construções. E com isso, nessa folia chegou reposição de cimento Montes Claros por apenas R$ 40,99 à vista para retirar na loja. E a folia de ofertas aqui na Construções e Piso.com não para por aqui. Hoje você vai levar esse revestimento retificado da marca Delta de R$ 47,5 com 15% de desconto, vai sair por R$ 39,99. Venha para Construções e Pisos.com. E com isso você ouviu cimento a partir de R$ 40,99 à vista para retirar na loja. E por isso eu falo para você, a promoção aqui da folia na Construções continua. Venha, corra e aproveite. Como no Pisos, revestimento, você que está construindo ou reformando, venha para Construções e Pisos.com. Mais uma do Grupo Milhozinho e TV SRN, inovando e automatizando. Eu passo um ano. Olá, estamos de volta. Doutora Maiane, como podemos integrar o direito e a ciência e toda essa discussão que a gente fala dessa violência de gênero no âmbito da ciência, no âmbito da academia, das universidades? Como é que a gente pode integrar essas duas relações? Como é que você consegue nos trazer essa relação? Luana, eu acho que é uma questão muito delicada essa integração, mas é uma busca que a gente tem que lutar. Por exemplo, eu penso num espaço como na universidade, né, que é o caso da minha experiência, né, que é um espaço de educação. Eu penso que a gente tem que ter uma ouvidoria específica para tratar desses casos, porque historicamente, se a gente analisa esses casos, a gente vê que a universidade silencia esses casos de violência. A universidade tem silenciado
esses casos de violência e, de certa forma, os professores, os grupos que têm o maior poder, né? Porque normalmente essas situações acontecem entre pessoas que têm um poder maior, né? No caso, professor e estudante, né? Que está ali no hierarquia diferenciada. Então, esse silenciamento ele precisa acabar. E eu acho que é nisso que o direito tem que agregar a academia, né? De ter esse espaço de escuta, onde as pessoas se sintam à vontade para trazer essas más experiências que ocorrem na academia. Porque a gente pode pensar da seguinte forma: eu tenho um orientador que me assedia. Você acha que a minha vida está nas mãos daquela pessoa de certa forma, né? Porque, hipoteticamente, eu dependo daquela pessoa para concluir minha graduação, para ter uma formação, e eu estou vivendo um abuso por parte daquela pessoa, né? Nesse sentido, nesse exemplo hipotético que eu estou trazendo, eu estou numa situação de vulnerabilidade, porque a minha vida está nessa dependência. Então, é muito delicado para as mulheres que estão nesses espaços de ciência, nesses espaços de formação, trazer esses casos à tona. Na maioria, eles são silenciados, né? Não se fala sobre isso. E aí ocorre o processo de desistência, né? Muitas mulheres acabam desistindo e uma pequena parcela continua, só que continua enfrentando aquele problema. Então, eu penso que se a universidade, em uma parceria, né, com as pessoas de direito, né, com pessoas como você que luta por essas mulheres, né, se sente segura para debater essas questões, para trazer à tona essas questões, é o começo de tudo, eu vejo assim. Excelente. E aí a gente traz essa discussão para o âmbito do direito, porque, por exemplo, a gente também, nesse outro lado, a gente também vivencia essas mesmas práticas, porque são todas as ciências interligadas, né, quando a gente coloca isso. Mas na área do direito também não é diferente. Se a gente for buscar, a gente vai ter relatos de advogados, de promotoras, de juízes, que sempre passaram por situações assim. Então, nós mulheres, a gente precisa, em todos os nossos espaços, e excelente a sua colocação de ouvidorias, da gente ter esse acolhimento, da gente poder sentir segurança na nossa fala, porque como coloca, né? A minha vida está ali naquelas mãos e isso a gente sabe que se torna uma reprodução, né? Porque é impune, porque e aí a gente volta na questão de como fazer essa denúncia, essa coragem. E aí eu lhe retribuo com outra pergunta, doutora, com o aspecto de como as meninas, as mulheres, elas conseguem se sentir, né? É medo mesmo de represálias, de não conseguir se formar? Você acredita que realmente esse é o grande desafio da gente ainda vivenciar situações como essa? Porque é a sua formação, como você colocou, e aquele momento, aquela situação, né, de assédio, de qualquer outro tipo de violência que passa ali, até nas questões de notas e em outros aspectos, e aí a gente entra nesse sentido. É medo, é essa resistência? Qual é esse sentimento assim, que você pode nos descrever, que tanto por experiências na sua época, mas como agora como professora de universidade? Você agora chegou na palavra-chave. É medo. É medo porque, imagine na academia ou qualquer outra área de formação, né? Eu falo da academia porque é a minha, mas eu estou falando de formação de profissionais. Imagine se alguém faz uma denúncia, mas na frente você vai fazer um concurso público. Quem é que vai estar nessa banca do concurso público? Muitas vezes é a pessoa que praticou o assédio, ou pode ser um conhecido, ou pode ser um amigo, ou pode ser alguém que é coligado de certa forma com essa pessoa. Então, não tem outra palavra para definir que não seja medo. É isso mesmo, é medo. Então, mulheres e vocês que estão aí, que já passaram por essa situação nesse momento jurídico, eu convido a gente fazer essa reflexão sobre isso e pensarmos que se continuarmos juntas nessa luta, a gente não pode ter medo, a gente precisa entender que nós estamos juntas para nos proteger. E aí vamos fazer mais um intervalo e a gente volta já já com novas pautas no Momento Jurídico. O Estúdio Móvel da TV SRN diretamente aqui na Capivara Farma. Todo dia é dia de promoção. E aqui, preço nem se fala. E a qualidade e atendimento ainda mais. E hoje aqui na Capivara Farma você vai encontrar vitaminas a partir de R$ 4,99.
E ainda mais, você vem com os melhores profissionais da região, farmacêutico, diretamente aqui na Capivara Farma. E a Capivara Farma fica localizada aqui no centro de São Raimundo Nonato, em frente ao Mercado Produtor. Venha para a Capivara Farma, juntamente com a TV SRN, inovando e automatizando. Estamos de volta. E aí agora eu quero conversar com vocês que estão aí, que vocês podem deixar os comentários de vocês, que vocês podem estar nos enviando, fazer essa sugestão. Eu iniciei com a frase: quais são as mulheres que inspiram vocês? Eu trouxe aqui uma mulher que me inspira, que eu admiro, que a gente tem uma trajetória e ela sabe disso. Mas aí hoje eu queria ouvir de você mulheres que te inspiram, que você falasse um pouquinho sobre essas mulheres que te inspiram, como é que é esse aspecto no sentido dessa importância da ciência. Você que atua na história da ciência, que tem esse trabalho, grande renome, com grandes pesquisas construídas sobre essa história da ciência, sobre essa luta das mulheres. E aí o que você nos traz dessas mulheres que inspiram na ciência? Bom, difícil escolher alguns nomes para citar aqui nesse momento, Luana, porque são muitas as mulheres que eu poderia citar. Desde personagens históricos da ciência que deram contribuições muito importantes, né, como eu citei no início, a Marie Curie e a Liz Maiter, mas eu prefiro hoje citar mulheres reais, mulheres que estão aqui próximas, como você. E você sabe o quanto você tem me inspirado. Para quem não sabe, Luana foi minha aluna na graduação, na primeira graduação dela, né, foi minha orientanda. E desde sempre me inspirou porque ela era aquela mulher que carregava outras mulheres juntas, né? Nunca caminhou sozinha, estava sempre lutando pelo coletivo. E você sabe que isso é uma das coisas que mais me inspira. E assim como Luana, eu poderia citar nomes na ciência brasileira, como a Márcia Barbosa, né? Professora do Instituto de Física do Rio Grande do Sul, que vem levantando essa bandeira das mulheres na ciência há algum tempo e tem obtido resultados importantes, como a questão do prolongamento da bolsa para as mulheres que foram mãe durante o período da bolsa, né? Então é tipo uma licença maternidade para bolsistas, que é super importante, né, para a formação de algumas mulheres. Então são casos como esse, né, mais voltado para a ciência, que eu poderia citar, porque são mulheres que eu conheço de perto e são mulheres que eu posso falar com propriedade. Conheço e sei do trabalho que vem desenvolvendo. Olha, são mulheres relevantes, eu agradeço, Maiane. E aí, doutora, quando você fala, né, dessa inspiração, e aí a gente traz essas mulheres reais, e essa é a ideia do Momento Jurídico, porque é um espaço que a gente quer conversar, dialogar, não só sobre conteúdos, termos jurídicos, mas de nos aproximar com a comunidade. E aí, como atuando na área do direito hoje, e aí você nos cita mulheres reais, que a gente, quando vai procurar ter uma história assim como a sua, e aí a gente sabe o tanto que a corrida para nós mulheres, em todos os sentidos, alargada, já sai diferente, os obstáculos são muito maiores. E é muito interessante você colocar essa questão, que também, se a gente não tem essas políticas públicas para essas mulheres continuarem nos seus estudos, em proteger, porque quando a gente fala em mulheres, a gente também tem que falar em espaços de maternidade, a gente precisa criar esse ambiente. Então, é essencial, e aí a gente sabe que a gente luta por políticas públicas, por programas de bolsistas. Eu que sempre fui bolsista, meu primeiro projeto de iniciação científica, meu primeiro artigo publicado, realmente foi com você, doutora, que ali você disse que eu carreguei muitos outros, mas já era essa inspiração. Então, a gente fica muito feliz de estar nesse momento aqui, fazendo essa troca. E aí eu quero que vocês deixem nos comentários quem são as mulheres que inspiram vocês. Quero ter essa troca com cada uma de vocês. E aí vamos para mais um intervalo. O Estúdio Móvel da TV SRN diretamente aqui na Capivara Farma. Todo dia é dia de promoção. E aqui, preço nem se fala, e a qualidade e atendimento ainda mais. E hoje aqui na Capivara Farma você vai encontrar vitaminas a partir de R$ 4,99. E ainda mais, você vem com os melhores profissionais da região, farmacêutico, diretamente aqui na Capivara Farma. E a Capivara Farma fica localizada aqui no centro de São Raimundo Nonato, em frente ao Mercado Produtor. Venha para a Capivara Farma, juntamente com a TV SRN, inovando e automatizando. Olá, estamos de volta.
caminhando para o finalzinho desse momento tão especial, hoje o Momento Jurídico, Dia da Mulher, 8 de março, Dia Internacional. É sempre importante reforçar que esse dia é celebrar nossa luta, nossa resistência. Conversamos hoje sobre violência de gênero, sobre a importância da atuação da mulher na ciência e nas demais áreas. E aí a gente trouxe uma convidada tão especial, que eu gostaria que ela deixasse a sua mensagem. E aí para as meninas da ciência, para todas essas mulheres de resistência e de luta, que a gente precisamos caminharmos e não sempre uma apoiando a outra em luta, e que os nossos espaços é para ser ocupado, espaços de poder nas academias, em todas as nossas áreas. E aí conversamos sobre diferentes violências, e aí a gente gostaria de ouvir a sua mensagem final. Bom, minha mensagem final ela vai direcionada não só para as meninas, mas para as famílias e sociedade em geral, né? Primeiro, para educar nossas mulheres e meninas, não só para a ciência, mas para viver em sociedade, né? Onde a voz da mulher muitas vezes é silenciada e essa voz ela precisa ecoar. E nós somos ensinadas a calar certas violências e essas violências elas precisam aparecer, porque por ser silenciada, muita gente acaba desacreditando que isso acontece num espaço privilegiado, que é uma academia, que é uma universidade, que é um espaço de formação. Então, eu queria chamar a atenção para esse aspecto mais geral, né, dessa nossa etapa de vida, que é a etapa de formação, e agora, mais especialmente para as mulheres e meninas que querem se especializar em alguma área, que querem ter uma formação específica, que querem ingressar na academia de alguma forma, vamos tentar bloquear esse medo, né? A gente falou mais cedo na questão do medo, como o medo paralisa situações, mas a partir do momento que a gente tem espaço de escuta e que a gente se sente segura para poder falar sobre determinados assuntos, eu acho que esse medo ele pode ser superado, e eu acho que é para isso que nós estamos aqui debatendo, né, esse tema tão delicado e ao mesmo tempo tão especial que seja debatido, né? Então, mais ou menos isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Obrigada, Luana. A gente... que ele... Nós que agradecemos, uma honra de contar com você, doutora Maiane Nóbrega, que sempre contribuiu no espaço de História da Ciência nas universidades, que é uma mulher que inspira, e acreditamos exatamente no seu exemplo de que todas as meninas, as mulheres que desejam ingressar em qualquer área de formação, que precisamos desbloquear esse medo. Nós, mulheres, precisamos construir um espaço de acolhimento uma com as outras. Então, nesse momento especial do Momento Jurídico hoje, agradeço enormemente pela oportunidade, por tanto construção de aprendizado hoje. A gente traz uma temática que é pouco debatida muito, né, sobre essa violência de gênero dentro das academias, dentro das universidades. Então, é um despertar. Você, mulher, você, família, podem deixar seus comentários, fazer essa troca de experiências. Seguimos com o Momento Jurídico especial do Dia de Mulher, reforçando essa luta que é diária. Todos os dias é Dia das Mulheres, todos os dias precisamos reafirmar os nossos espaços de luta, de poder. E aí a gente precisa ter mulher na ciência, na cultura, em todos os espaços, no direito. E como advogada, trazemos esse recorte da ciência e o direito juntos, caminhando como forma de construir uma sociedade mais justa, mais igualitária e por nós mulheres com mais exclusão e espaço. E muito obrigada.